Olá, gente querida! Até me posicionei aqui, mais um episódio, um posicionamento para que vocês vejam a blusa que eu vim, porque eu vim caracterizada com a nossa convidada, que é mais que especial, não é verdade? Uma pessoa que tem determinação, posicionamento e que não se deixa ser aterrorizada, é posicionada, sabe? Até o olhar, né, desse estilo aqui, vamos falar que é uma personalidade, né? Até o olhar dela impõe. Então, assim, para mim é uma honra, eu estava esperando por esse momento. Já avisei o meu amigo Bruno Dortas que a gente está aqui no Estúdio 5, não é verdade, gente? Na Slim Concept, que também tem o Pod Slim com a minha amiga Melissa, que são os patrocinadores oficiais do Troca de Experiências. E essa super mulher, eu fiz até uma frase para ela além da blusa. Uma mulher incrível que se fez ser. O que você quer dizer com isso, Priscila? Ela se fez ser. Ela decidiu, tomou uma decisão e dentro de algo que era totalmente masculinizado, machista, não sei que nome pode se dar, ela se fez ser como mulher. E ela veio se destacando entre tantos outros, gente. Olha que as outras opções eram todos homens, né? É ela, nada mais, nada menos do que Flávia Pires. Eu estava doida para olhar nos seus olhos, estava doida para poder falar algumas coisas sobre você, porque o que despertou, sabe, no meu coração, a gente sempre teve uma empatia uma pela outra, Verdade. sempre, né? Verdade. Mas o que acontece? O que me despertou é porque as pessoas às vezes falavam tanto mal e eu não via isso, né? Porque de verdade, quem conhece sabe a mulher incrível que você quer, que você é. Então, Flávia, é um prazer, uma honra te receber aqui nessa tarde no nosso Troca de Experiências. Muito obrigada. Nossa, já entrei até constrangida, né, gente? Boa tarde, bom dia, boa noite para todos os seus seguidores, para todos que vão assistir, né, esse podcast. Parabéns. Ai, obrigada. Parabéns por essa iniciativa, que também tudo que você falou de mim reflete na nossa essência. E você também tem essa essência. Amém. Da gente estar, talvez, no fundo do poço. Mas a gente bebe um pouquinho de água e sobe de novo. E a gente não desiste, né? Eu acho que essa característica de mulheres fortes, de mulheres firmes, é de não desistir. A gente chora, mas a gente enxuga as lágrimas e volta para fazer a diferença. E você também é essa mulher, né? Que gracinha. Por isso que você falou aí, Priscila, eu estava bem atenta, que você consegue enxergar no olhar, porque a gente que tem Deus, né? Deus. De verdade, o Espírito Santo, né? A gente consegue enxergar o que é bom e também o que é ruim. Exatamente. Então a gente consegue. Eu, às vezes, né, na maioria das vezes, as pessoas falam muito mal do meu trabalho, né, e não conhecem a Flávia, a essência de quem era a Flávia. Sim, e é isso que a gente quer saber. E a gente consegue fazer isso, a gente consegue enxergar na outra pessoa, como você falou, a gente sempre teve algo, né, uma conexão, Sim. mas nunca nos falamos, porque a gente tem a essência do Espírito Santo de Deus e consegue enxergar. E também a gente consegue enxergar coisas malignas, pessoas que têm algo pesado, uma energia, vamos dizer, Sim. que não é boa. Que não é boa. E isso não é para qualquer um. Exatamente. Até porque eu não sou uma qualquer. É isso aí. E a gente quer saber tudo. Perfeito. Porque eu tenho noção, tenho ciência que você tem uma outra formação. Né? Sim. Você estudou, se formou. Eu quero saber quem é a Flávia, sabe? Um pouquinho da sua história. Porque às vezes as pessoas acham que as coisas acontecem de repente. Ah, porque invadir, não tem nada de invadir espaço não, gente. Existe. Tem um lugar exato para cada um de nós. Se as pessoas entendessem isso, se posicionariam como você fez. Porque você soube exatamente o seu lugar.
Não é verdade? Hoje, aí alguém pode questionar comigo e falar assim, Priscila, mas a Flávia é polêmica. E daí, meu irmão, ela se encaixou nesse papel perfeitamente e acabou. Ponto. Mas a gente quer conhecer a Flávia sem o blog, sabe? A Flávia mãe, que eu sei que é uma guerreira, sabe? Que toda a sua base, sua vida é em dedicação ao seu 100%. filho. Eu acho isso lindo, mesmo sem te conhecer, sabe? Eu senti isso muito forte, porque tudo você fala no nome dele, tudo você faz por ele. E, assim, a Bíblia já compara o amor de Deus, né? Verdade. Ao amor de mãe. Então, a gente quer saber quem é a Flávia. Então, Flávia é uma mistura, né, de várias características. Então, vamos lá. Eu sou filha do Antenor Pires Neto, nascido e criado em Itaperuna, da família Vasconcelos, família Pires. Tem um pessoalzinho nosso lá na Vinhosa, e alguns espalhados. Sou filha da Cineia, já falecida, minha mãe, que me ensinou muita coisa, me ensinou a ser forte. Então, quando fala de mim, eu lembro dela porque a força veio dela. E muitas das vezes, Priscila, ela me ensinou com a dor. Às vezes, hoje eu vejo que ela sofria para ser dura comigo demais, para que eu aprendesse a me virar sozinha. Nossa. Então, hoje eu sinto, depois que ela partiu, e precisou, né, de chegar nesse momento ali no leito com ela, para eu entender. E eu falei para ela, você não me amava, você nunca me amou. Ela falou assim, eu te amei tanto que eu não podia demonstrar o amor, porque eu sabia que você precisava seguir. Nossa. Então, eu sou filha dessa mulher, neta de Laranjeiro, sou neta do Zé Pires de Lima, também já falecido, e da Dona Lourdes Bordadeira. Então, eu venho de uma família humilde, dos dois lados, mas uma família decente, uma família que nunca fez nada de mal a ninguém, que nunca trapaceou, nunca roubou ninguém, e a gente cresceu nesse ambiente humilde, em um ambiente que você é obrigada a dar conta do que é seu. Você tem que resolver os seus problemas. E eu escutei muito isso. O meu pai hoje mora em Muriaé, já tem alguns anos, né? Muitos anos, que ele tem uma outra família, mora em Muriaé, mas também é um orgulho, né, para mim como pai, que também, com o jeito dele de amar, me ensinou a amar meu filho, ensina todo dia, né, porque ele está entre a gente. Então, assim, eu venho dessa família, eu venho desse aprendizado. Uma base muito forte, né, Uma Flávia? base muito forte, uma base que você precisa, como eu falei, eu precisei aprender a dor, porque é assim que eles achavam que era certo de me ensinar. E eu hoje, depois de muita luta, porque isso também não foi fácil, né? Você crescer. Tem o lado bom, né? Não foi fácil, porque eu achava que eu não era amada. Eu achava que tinha alguma coisa errada comigo. Sim, isso né? bagunça um pouquinho a cabeça. Bagunça O pessoal da nossa muito. geração teve um bocado de gente que ficou meio, né? Fica. E então aí hoje, né, tem aí várias coisas para corrigir isso, né? Várias Sim. terapias, a gente tem a internet Porém, que fala. a decisão é pessoal. E única e exclusiva da gente, até mesmo para a maturidade. Eu só fui entender tudo isso que eu tô falando para você, eu nunca falei isso para ninguém. Hoje eu tô aqui abrindo, eu só fui entender essa história toda quando de fato Jesus falou no meu coração e eu amadureci da noite pro dia. Da noite pro dia. Eu amadureci e falei, opa, não é bem assim, né? Eu não posso ser essa garotinha mimada que vou ficar culpando os meus pais o tempo todo. Eu hoje sou quem eu sou porque eles me ensinaram a ser forte. Eu hoje resolvo a minha vida e agora do meu filho, que também sou mãe do Arthur, de 13 anos, eu resolvo o que vier, porque eu aprendi a resolver. E isso é um orgulho. Isso para mim é um orgulho. Que coisa forte. Sou itaperunense, nascida na Casa de Saúde Santa Terezinha, pelas mãos do Dr. Cabral. Minha família é daqui. Hoje só temos eu e o meu filho morando em Itaperuna, devido a, né, as minhas tias terem ido embora. E aí ficou só a minha avó, que mora lá no aeroporto, eu e meu filho.
Então, a gente vive um pro outro, realmente. Eu hoje me dedico 100% a ele, ao meu trabalho e ao meu filho. E a gente vive, eu e ele, é minha família. Olha, que coisa linda, que coisa linda. E a gente vai entender, na verdade, Flávia, que a questão da dor, né? Ela vai produzir, a Bíblia fala, né? Peso de glória. Sim. Então a coisa é muito forte, porque é ela que vai produzir esse crescimento, esse amadurecimento. Se as pessoas soubessem, né, descobrissem essa chave mais cedo, como você, né, de repente, mas você só descobriu porque você abriu o coração. Né, para que no Deus momento entrasse e que te tinha que fizesse ser. entender. Exatamente. Né? E muitas pessoas como eu, às vezes achava que entendia e às vezes não entendia tanto, né? Às vezes achava que entendia de Deus, mas às vezes não entendia tanto. Então, assim, é realmente uma questão de decisão. Isso. Se você quer entender ou não atitude, entender, né? Exatamente. Você precisa de uma atitude para que você entenda. Exatamente. E não ficar ali culpando pessoas, Sim, né? Culpando terceiros. Nós tivemos um episódio conversando com um coach aqui, e ele diz que a chave da nossa vida, ela realmente vai virar, e a gente vive isso, de fato, né? A partir do momento que você assume o papel de protagonista da sua história. Isso aí. Perfeito, não é verdade? Verdade. Você assume o papel de protagonista e você resolveu assumir isso depois de ter estudado direito. Fala para nós como é que foi essa revolução. Então, Priscila, vem da dor também. Então, vamos lá. Quando eu estudava, meus pais separaram e aí a gente foi morar em Muriaé enquanto eles estavam juntos, depois a gente teve que retornar. Antigamente, o ensino de Minas Gerais era diferente do ensino do estado do Rio. Que isso? Era. Eu não sabia. Era diferente. Aqui no estado do Rio era mais forte. Eu sempre morei aqui, né? Eu ficava dentro da caixinha. Era mais forte. Uhum. Aqui o ensino era diferente, era mais forte, vamos dizer assim. Era um ensino mais severo. Sim. Chegava em Minas, era mais leve. Então, eu fiquei preguiçosa. Quando eu saí daqui, da primeira série, eu saí do Externato Duque de Caxias, fui estudar em Muriaé, no Santa Marcelina, Colégio de Freiras. Cheguei lá, tudo que elas falavam eu já sabia. Aquilo começou a me dar um tédio. Então, ali eu já fiquei preguiçosa. Eu não queria estudar. Então, eu tive uma dificuldade enorme, porque aí, do nada, eu voltei para cá. E aí, eu voltei para cá, chegou aqui, eu não acompanhava. E aí, eu voltei para cá e tive uma bênção na minha vida, que foi a dona Caçula, da Fafita. Gente, esse nome é muito, muito conhecido. Muito. Eu não conheço pessoalmente, mas o nome dela é muito citado. Ela é falecida, já. Mas ela, assim, ela me abraçou e ela era brava também. Mas eu consegui enxergar na dona Caçula a bondade e o coração que tinha por trás da braveza. Ela precisava ser, para que os alunos obedecessem, que a escola dela andasse perfeita. Sim. E eu aprendi muito com ela, e ela me abraçava. Por detrás de tudo, ela vinha e passava a mão em mim e falava assim, você vai conseguir. A tia Caçula vai te ajudar. E aquilo foi me levando, e eu fui estudando. E eu queria muito ser dentista. Mas aqui em Itaperuna não tinha faculdade na época. E aí, já era tão difícil pagar a minha escola. Como é que eu ia pagar uma faculdade e morar fora? Sim. Então, depois eu falei, não, eu vou ser jornalista. Aí, foi lá atrás. Eu vou ser jornalista, eu quero ser jornalista, eu gosto de comunicar, eu gosto de falar com as pessoas. Sim. Eu gosto de conhecer as pessoas. Vou ser jornalista. E ali eu fiquei com aquilo na cabeça, que eu ia ser jornalista. E aí um dia eu formei na escola. Terminou o terceiro ano, que naquela época a gente falava terceiro ano. É verdade. E aí a minha mãe não tinha condições de pagar nada para mim. Nem um cursinho para fazer um vestibular, nada. Vivia naquela situação de separação, vivia da pensão, e a pensão não dava para pagar tudo, e aquela coisa toda. A realidade hoje não mudou muito não, né, Flávia? Essas coisas assim, da separação. Da separação não, mas hoje em questão de estudo, né, das leis mais firmes, né, e das pessoas entenderem com a internet, né, você fala assim, a evolução das mulheres também. As mulheres, elas vão na internet, Acho que a única coisa que não muda é o preconceito. Exatamente, não mudou ainda.
Isso é uma lástima, né, Priscila? Mas daqui a pouco a gente fala. Continua a sua história. Então é isso. Aí eu fiquei com aquela que eu queria. E aí um dia eu falei pra minha mãe: nossa, gente, se passaram 2 anos que eu me formei e eu não estudo. E aí uma vizinha minha falou pra mim: por que você não estuda? Eu falei: porque eu não tenho como ir embora estudar. E aqui não tem a faculdade que eu quero. Aí essa vizinha chamou meu pai. E falou assim: olha, Antenor, a Flávia tá sem estudar. Isso não pode acontecer. Aí ele falou assim: ah, tá, né, todo sem graça e tal. E aí eu sei que a minha mãe resolveu fazer mais uma vez. A minha mãe resolveu abrir mão da pensão. E aí ela chamou meu pai e falou assim: olha, Antenor, eu vou abrir mão. Você paga a faculdade dela e não precisa de dar a pensão para ela estudar. E assim foi feito. Foi aberto mão e eu comecei a pagar uma faculdade de direito. Por quê? Porque não tinha jornalismo em Itaperuna. O que se assemelhava na época que tinha direito? Sim. Não tinha outra faculdade. Tinha pedagogia, eu não queria. Enfermagem, medicina, eu nem sonhei, nunca sonhei, porque eu não alcancei esse sonho de achar que eu poderia algum dia fazer medicina por conta do valor que é a medicina, e sempre foi. Sim, sempre foi. Então eu fui fazer direito. E Priscila, eu trabalhava na loja Gelbis. Mesmo? Fui sozinha procurar emprego. Eu não estava estudando, né? Antes tinha formado, fui procurar emprego, fui pra rua e quem me deu emprego, meu primeiro emprego foi o Gelbin da Gelbis. Fui crediarista lá. Então eu comecei a faculdade de Direito, mas eu trabalhava de dia. Gente! E eu tinha que estudar lá no campus da Unig, na BR 356. E eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus e para almoçar. Então, ou eu ficava sem almoço, ou eu ia em casa, porque eu morava no aeroporto. Então, eu resolvi ficar por ali mesmo e comer um salgadinho e ficava até a noite, sem mais nada para comer, para guardar um dinheiro para pegar um ônibus para ir para a faculdade. Meu Deus. E assim é que foi. E aí, com o tempo, meu pai percebeu que eu queria trabalhar, então aí, pela primeira vez, ele intercede ao Grupo Líder, que era a Volks, que chamava Natal, e eu comecei a trabalhar na Natal Veículos, que já era mais pertinho lá da faculdade, né? Sim. Mas eu comecei a trabalhar vendendo seguro e fiquei muito feliz, muito satisfeita com a oportunidade que o seu Braulio me deu. Naquela época eu queria fazer o melhor, né? Tanto na minha faculdade quanto no trabalho. Mas eu não conseguia fazer o melhor na faculdade, porque eu chegava cansada. Eu saía do trabalho às 7, a aula começava às 7. Então eu ia para a faculdade muito cansada, com muito sono, de uniforme e aquela loucura toda. E é um desafio, as pessoas não sabem o que é 24 horas não tem noção na vida de uma pessoa que se posiciona, que toma uma atitude na vida, que começa um projeto, algo diferenciado. As pessoas não sabem os bastidores da vida, né? Não sabem. Não sabem o quanto que é difícil. Mas tudo que é difícil é bom, né? É bom que a gente resultados, né? Resultados. E a gente consegue as coisas com a honestidade, né? Coisa Sim. que às vezes tá ficando até em descrédito, né? A pessoa ser honesta hoje em dia. É verdade. Então a gente foi nessa luta. E eu me formei assim. Nesse meio tempo, eu resolvi que eu tinha que ir embora de Itaperuna. Eu não quero mais ficar aqui, eu tenho que ir embora. E aquilo falava muito dentro de mim, eu tenho que ir embora, eu tenho que ir embora. Priscila, ali surgiu... Dá licença, deixa eu tomar uma aguinha. Pode ficar à vontade. Ali surgiu uma oportunidade de ainda continuar no Grupo Líder, mas de ir para campus. Porque eu achava que eu precisava respirar outros ares. Eu achava que aqui não ia dar mais para mim. Então, aí entrou o que a minha mãe me ensinou, a coragem de fazer tudo sozinha. Eu só pedi meu patrão para que ele me desse um emprego lá. E ele, ok. Eu fui com um sofá, um fogão, uma geladeira e fui para campus numa Saveiro de um amigo meu. Cheguei lá, fui morar numa república. Não sabia nem para onde estava indo. Não sabia. Não sabia onde ia deixar as coisinhas, né? Que pouquinha. Não sabia. Uma amiga minha, que eu tinha namorado com o irmão dela, virou para mim e falou assim: não, que você fica lá em casa. Vai ficando, até você achar um cantinho. Falei: jura? Juro.
Foi. Sempre aparece alguém. Deus coloca. Fui, cheguei lá, era uma república. Mas foi muito bem recebida, foi muito bom. Só que era uma outra vibe a minha. Elas eram estudantes, né, iniciantes ali, né, estavam estudando, fazendo aquilo que elas queriam fazer. Sim. E eu tinha que ir para trabalhar para ir à noite para a faculdade. Que aí eu transferi a faculdade para lá, para Estácio. Então, assim, enquanto elas estavam no oba-oba, eu estava indo dormir, porque eu tinha que acordar cedo para trabalhar. E ali eu fui ficando alguns dias até que puxei a grade da faculdade, começaram as provas, eu falei assim, ué, mas não é isso. Não, para você ficar na Estácio, você tem que voltar para 2 períodos para baixo. Oi? Eu não fui informada disso. Mas aqui, né, assim, você retrocede 2. A grade da Unig não era a mesma grade da Estácio, eu não sabia. Eu já tinha feito tudo. Transferência, pagado. Nossa. Porque a vontade é virar as costas e sair na mesma hora, né? Mas foi o que eu fiz. Sério? Foi o que eu fiz. Pelo amor de Deus. Eu falei com assim, você. gente, eu não tenho dinheiro para pagar mais 2 anos, porque o dinheiro era contadíssimo para pagar a faculdade. Sim. Eu falei, eu não tenho dinheiro. Eu falei assim, eu vou embora. Nisso eu já tinha alocado uma kitnet, minhas coisinhas já estavam lá, tudo eu que fiz. Segundo andar, eu que levei fogão sozinha, gás sozinha, geladeira eu pedi ajuda ao moço lá embaixo, nós 2 levamos. Eu resolvi tudo sozinha. E aí eu amanheci e falei, eu tenho que ir embora, eu não posso ficar porque eu não tenho dinheiro para pagar 2 anos. E eu não ligava para pai e mãe para falar, olha, isso deu errado, porque eu já sabia qual era a resposta, eu mantinha aquilo ali para mim mesmo. E foi. E vim embora, mas aí Deus faz o quê? Deus prepara o amigo, né? Eu falo que os meus amigos são poucos, mas são escolhidos de Deus e é verdade. Com certeza. Eu tinha uma amiga que trabalhava na coordenação do direito na Unig. E eu liguei para ela, falei, amiga, isso. Ela, amiga, vem embora agora que eu vou resolver para você. Ai, que gracinha. Eu falei assim, eu tô indo, eu chorava copiosamente. Falei, eu tô indo, mas eu não tenho nem luz na minha casa. Ela falou assim, vem embora que eu vou pagar. Eu falei, tá bom. Eu vim embora, Priscila, eu juntei tudo e vim embora. Arrumei uma saveirinho de novo emprestada, pegou minhas coisinhas e eu voltei. E eu voltei para o mesmo período que eu estava, já em prova final. O que essa minha amiga fez? Conversou com quem tinha que conversar. Eu não me lembro nem quem era à época. Sim. Arrumou tudo para mim e falou assim, faz as provas. Estuda. E faz as provas que você vai conseguir. E assim eu fiz. Eu voltei. Aí eu voltei, o meu patrão fez o quê? Me deu a vaguinha aqui de novo. É tão lindo isso, não porque é você na sua vontade, na sua garra, sabe? Na sua vontade de vencer, na sua convicção, mas também na sua simplicidade, né? Verdade, deixou a porta aberta para voltar. Isso é lindo. E aí eu fiquei com aquela apreensão, né? Falei, será que eu vou conseguir? Gente, eu precisava trabalhar para comer, para pagar uma luz. Sim. Porque o dinheiro que a minha mãe tinha aberto mão só dava para pagar a faculdade. E aí eu vim embora e deu tudo certo, graças a Deus. Ai, que bom. E eu me formei em 2007 e fiz a minha monografia. Até falhou o nome. Minha monografia e tirei 10 com louvor. Que lindo. Trabalhando e estudando, pegando ônibus, com muito orgulho, porque eu adorava. Só era ruim dia de chuva, mas eu gostava. Mas era muito cansativo. E aí eu comecei a ver que eu podia vencer, que com toda dificuldade eu conseguia aquilo que eu queria fazer. Porque aí depois o direito eu passei a querer. Mas aí me falhou. Por quê? Porque eu comecei a ter que ocupar meu espaço em trabalhar mais, me dedicar mais ao trabalho. E formei muito bem formada, porém eu não conseguia tempo para estudar e dinheiro para pagar um cursinho para fazer OAB. Meu Deus, é verdade. Aí veio a outra fase. Só que aí o que acontece? Nesse meio tempo, eu fiz a primeira prova, achei dificílima, não tinha estudado. Saí da faculdade, fiz.
Achei muito difícil e aí aquilo foi tomando conta de mim. Essa prova é difícil, essa prova é impossível, essa prova é isso. E A eu mente. tentava estudar a mente. E eu tentava estudar. Um belo dia eu arrumei um namorado e voltei para onde? Para Campos dos Goytacazes. Sem perspectiva de nada e nem era um namorado que eu falei assim, nossa, eu vou casar, eu amo. Não. Vamos embora comigo? Vamos. Vou tentar trabalhar em Campos de novo, vamos embora. E aí chegou lá e ele virou para mim e falou assim, eu vou pagar um cursinho para você fazer. Eu lembro direitinho, era LFG. E aí eu comecei a estudar de novo. Eu falei, nossa, agora eu vou passar. Eu tô fazendo um cursinho. Todo mundo que fazia passava. Estudando, Meu estudando, Deus. estudando. A gente, no meio do curso, a gente termina. A gente briga, tem um problema. E aí eu pego tudo meu e volto para Itaperuna. Porque eu sempre volto para Itaperuna, né? Eu sempre Adorei, volto para adorei. aqui. Aí é o Eu meu amo a minha amor cidade pelo também. lugar. Eu Sim. volto. Sim. Voltei sem problema algum. Ah, meu Deus, você já respondeu o que eu ia perguntar lá na frente, pra frente mesmo, né? Vai, Eu tô fala, contando, voltou. voltei. Aí voltei e fiquei aqui e fui fazendo essa prova. Pintava, eu fazia, mas não com afinco, igual eu estava destinada a ter estudado no cursinho. E aí eu comecei a notar que eu tirava 35. Eu precisava de 50. Eu tirava 35. Na segunda, na terceira, 35, 35. E aí eu comecei a ficar com o psicológico abalado. Me dava vontade de fazer xixi na prova inteira, me dava dor na nuca, me dava crise de pânico, eu suava a mão. Aí vem o que você disse. Na quinta vez da prova, a pessoa que levava a gente ao banheiro começou a achar que eu queria o banheiro para colar. Eu escutei ela falar: essa menina tá com algum problema. Ela vem muito ao banheiro, tem que mandar revistar ela. Priscila, eu falei, não precisa me revistar, não. Eu já saí do banheiro, arranquei a roupa. Falei, vocês não vão me revistar, não, porque aqui, ó, arranquei a roupa. Falei, pode ver aqui se tem alguma. Eu estou com problema para fazer a prova. Eu estou passando mal. Elas assustaram. Eu falei assim, vocês estão me constrangendo, porque eu estou fazendo xixi o tempo inteiro e eu estou com crise de pânico. Olha minha mão, como é que pinga. Aí eu falei, a outra vez que eu quiser vir ao banheiro. Só que o que acontecia? A prova é enorme. Eu ia tanto ao banheiro que eu não conseguia, eu me perdia para voltar para ler. A questão, às vezes tinha uma página de papel A4 para você ler. Eu não consegui fazer a prova e aí eu falei, eu não quero mais essa prova para minha vida. Aí eu decidi que eu não quero mais, até hoje eu não quero. Olha, eu vou ter que falar uma coisa aqui, uma observação dentro da sua história. Fala pra gente. O que acontece? Você estava passando por um problema emocional sem ter nem sequer, eu acredito, noção do tamanho dele. Não tinha noção nenhuma. Nem sabia o que estava passando comigo. mal, mas você não sabia que era um problema emocional, que você estava ficando tipo que traumatizado com aquilo. O que acontece? Mas você vê que quando a pessoa tem um posicionamento, você poderia ter realmente se sentido, você se sentiu, né? Assim, constrangida com aquela fala, aquela coisa toda, quando é bom você expressar. Porque normalmente a pessoa, quando ela está passando por algum problema emocional, ela prefere se calar. Você vê que fica uma pessoa mais retraída, né? Quer entrar para dentro do quarto, se isola. Mas você veio na contramão, que é diferente mesmo, né? Em todos os sentidos. Você veio na contramão, bateu de frente. Eu falei, não. Eu tô passando mal. Aí desconfio, aí que me mata. É você desconfiar de algo que eu sei que eu não sou capaz de fazer. Isso acaba comigo. Mas isso te dá um combustível. Me dá, porque ela falou assim, ela tem que chamar alguém para olhar, porque ela deve estar com ponto. Aí, minha filha, eu saí de dentro da cabine, falei, já arranquei a roupa ali no banheiro, falei, se você acha, você vem me olhar. Porque eu não estou, e eu não gostei. Então chama quem tem que chamar, aí pronto. Aí, não pode voltar, desculpa. E aí, como eu estava em prova, né? Eu estava tendo que voltar para tentar ler aquelas questões todas, que eu acho um absurdo, Priscila. Vou aproveitar o espaço. Um absurdo você estudar, se formar, tirar 10 com louvor e você ter que passar por uma outra prova. Que não é uma prova fácil. Se fosse uma prova, né, acessível, daquilo que
você vê, não é uma Sim. prova fácil. Quando eu me formei era a CESP, era o terror de todo mundo, que tinha mudado para ser a CESP. Aham. Porque antigamente também, no direito tinha, né, enfim, deixa quieto. Antes da CESP, Aham. aconteciam coisas, né, que a gente está acostumado a ver a todo momento. Então, hoje, eu acho excelente de ter a prova, porque a gente sabe que realmente não tem, né? Sim. Qualquer coisa de Tem errado. uma validação. Mas eu acho que ela é muito sofrida. Eu não quero mais a prova, né? Eu não quero mais saber da prova. E você tomou essa decisão. Tomei a decisão e não me magoou. Eu sou bacharel em direito com muito orgulho. Sim, você não se sentiu Não, frustrada. Momento algum. Tanto tempo de dedicação. Tanto Foi pra tempo lá, voltou pra perdendo, cá. fiquei até passei mal, né? Tive lá meus problemas que eu não sabia, como você disse, até porque eu não dividi isso com pai, com mãe, com amigo, com ninguém. Eu não sabia o que eu estava tendo. Na verdade, eu acho que eu nem sabia que era. Sim. Hoje a gente sabe. Hoje a gente então sabe. Eu falei, não quero mais. Isso não me fez menos, porque eu tenho uma faculdade com muito orgulho, né? Que eu sou bacharel em direito. Não posso advogar. Sabe o valor que isso não tem pra posso você? advogar, mas isso não me diminui. Claro que não. Então, o conhecimento de tudo, né? O básico que todo mundo usa, você também usa. Você só não fez uma prova. Que é a prova, né, que me deixaria ali. Mas eu poderia ter feito concursos públicos. Sim. O que também, por conta Poderia ter feito a prova. Foi uma decisão, Foi decisão. E tudo bem. Isso aí. Aí o que acontece? Aí eu me formo, aí eu passo por outras situações no trabalho. Sim. E aí eu venho ali e eu não desisto, né? Então eu vou de novo. E aí eu vinha de uma situação quando de repente eu me vi sozinha de tudo, porque minha mãe resolveu ir morar fora e não acho que ela estava errada não, porque eu acho que ela deveria realmente, porque hoje como mãe eu sei o que é ser mãe sozinha. Sim. Então eu não posso julgar minha mãe de forma alguma. E eu acho que ela fez certo dentro daquilo ali que ela achava. E aí eu fiquei, né? Aqui eu fiquei, fui ficando. E aí eu resolvi que eu ia trabalhar com um segmento diferente daquilo que eu trabalhava, que eu sempre trabalhei. Depois eu fiquei só no grupo líder. Daqui eu fui para Bracon, com seguro e tal. E aí, de repente, quando eu vou de novo para Campos, com o meu namorado para estudar, quando eu volto, eu não tenho mais aqui. Mas não tenho, até porque eu não deixei, eu não fiz como eu fazia antes. Eu ligava pro seu Braulio e falava assim, eu posso ir? Quando ele me dava uma aval que eu podia ir, que eu podia voltar, eu ia. Dessa última vez eu não fiz isso, porque eu também queria saber o que eu poderia fazer. Exato. Então, quando eu voltei... Uma decisão muito séria, né? Abriu mão de uma vida, séria. De uma dedicação, anos de dedicação. Muito séria. E aí eu fiquei aqui, fui trabalhando vendendo roupa, depois eu passei a vender bijuteria, e aí eu entrei numa fase muito complicada, porque aí já não conseguia fazer para manter a casa. Que era conta de luz. Sempre dando o seu jeito. Sempre dando meu jeito. E aí um dia minha avó, a mãe do meu pai, morava embaixo, e ela falou para mim assim, olha minha filha, você vem almoçar aqui em casa e jantar, eu deixo a porta aberta e você come aqui. Eu falei, opa, já vou poder, não vou precisar gastar com comida, vou comer na minha avó. Eu falei, avó, aceito, adorei. E aí eu fui fazendo isso, mas aí começou a faltar para a luz. E aí um dia eu não tinha luz em casa. E aí ela falou, ela também com esse jeito dela durão, porque minha avó nunca foi carinhosa com ninguém, mas ela vinha ali e falava, olha, você precisar tomar um banho quente, a porta vai estar aberta, só você encostar. Não falava assim, eu vou te dar o dinheiro para você pagar. Mas olha, a comida tá no fogão e o chuveiro tá liberado. Se quiser tomar um banhozinho quente, você toma. Eu juro que eu ficava ainda chateada, porque eu falava assim, ela podia me emprestar o dinheiro para pagar minha luz. E o calor, né? Mas hoje eu falo assim, obrigada, né? Muito obrigada, porque eu hoje sei resolver. E aí, como é que eu resolvi essa? Como? Eu fui morar em Muriaé com meu pai. Meu pai tinha se separado da esposa dele, estava ele e meu irmão, e me convidou. E eu falei assim, eu vou para ajudar vocês. Porque aí eu pensei, 2 homens, o meu irmão lá, eu vou. Só que quando eu fui, eu consegui um emprego no Banco Pan-Americano, que eu ganhava bem, tinha combustível
E aí eu fui trabalhar no Banco Pan-Americano, que tinha a ver com financiamento de carro e moto. E eu trabalhava direto com o pai, porque meu pai também trabalhava com motos. Aham. Então eu falei assim, gente, do céu, né? E aí eu comecei a trabalhar e começaram também os conflitos, né? Que, na verdade, o meu pai estava achando estranho aquela condição toda, e eu ali, eu comecei a notar que eu não estava mais fazendo parte daquele quebra-cabeça. Cabendo ali. É. E aí eu percebi várias coisas e eu falei assim, gente, eu não tenho que estar aqui, só que eu tinha acabado de começar a trabalhar. E era um trabalho muito bom. Sim. Eu trabalhava, né, tinha vale-refeição, tinha vale-gasolina, tinha tudo. E ganhava um salário bom. E ia para Juiz de Fora, que a sede era lá. Então era tudo que eu adorava fazer. Eu ia para Juiz de Fora, eu conhecia outras pessoas, adorava. Mas aí não deu certo. E aí eu conheci, que eu ainda não te contei muita história, gente. Eu conheci o pai do meu filho na internet. Que na verdade não foi como as pessoas acham. Então, eu sou fã, isso você não sabe. Desde 8 anos de idade eu sou fã do cantor Elimar Santos. Mas fã de já ter, né, ficado aí noites. Primeiro voo que teve em Itaperuna, do Itapemirim, eu peguei para ir no show do Elimar Santos. Eu pequena. Sério? Para ir para Elimar Santos. Então, assim, tem uma história de vida com Elimar Santos. De 8 anos, eu tô com 43. Olha quanto tempo. Não sei nem fazer essa conta, mas enfim. Pelo Elimar, antigamente tinha Orkut, não sei se você lembra. Sim, claro. Eu montei uma comunidade para o Elimar Santos, dentro do Orkut. E aquela comunidade bombava. E todo mundo que gostava de Elimar Santos ia ali, e era uma novidade, porque não tinha a comunidade do Elimar Santos. E nós começamos ali, conhecendo umas às outras. Papá. Eu conheci a filha do meu ex-marido, Sheila. Aliás, hoje a gente se adora, né, Sheila? Conheci a Sheila porque ela morava na Inglaterra e ela ama Elimar como eu. Então ela falava assim para mim, tudo que você escreve é o que eu sinto. Tudo que você fala dele, eu sinto. Eu tô aqui na Inglaterra, mas eu sinto como se eu estivesse aí. Pronto, bastou para que a gente falasse sempre. E aí ela falou assim, olha, meu pai vai chegar aqui hoje, eu gostaria que você conhecesse o meu pai, lá na Inglaterra. Gostaria que você conhecesse meu pai, você é tão a cara do meu pai. Ela fala assim, ai, Flávia, eu queria. Eu falei, eu também, gente. Eu quero. Aí ela, ai, vai ser tão bom. A gente podia tomar uma cervejinha juntas. Ela lá na Inglaterra e eu em Muriaé. Falei, claro, a gente pode. Vamos. Sempre pra cima. Positivo. Vamos. Aí eu falei assim, que horas que o tio chega? Aí ela falou assim, ele chega a tal hora, não me lembro que horas que ele chegava. Eu vou te chamar no Skype. Falei, tá bom, amiga, beijo, tá, fui embora. O Skype era um programa que você falava e via a pessoa no vídeo, né? Ela me chamou e eu conheci o pai dela. Aí eu olhei e falei, oi, tia, tudo bom? Boa noite, gente. A gente tava doido pra você chegar, porque falaram que você ia fazer uma feijoada aí, que não sei o quê. E o meu jeito. Sim. É meu jeito. E aí, que legal, tio, e você veio de onde? Você estava onde? Você estava na Itália? E tal, aí comecei a conversar com ele. E eu vi que era uma pessoa muito mais velha que eu. Mas a gente começou a conversar. E ela ali, a gente cantando, botando Elimar Santos. E era como se a gente estivesse nessa mesa aqui. Sim, mas era longe, né? Sim. E aí, e ele falou assim, garota. E tem essa coisa mesmo, né? De se surgir do nada. Assim, amizades por causa de algo em comum. Aí ele falou assim, garota, você mora onde? Eu falei assim, eu moro em Itaperuna. Eu tô passando um tempo em Muriaé. Eu nunca falei que eu morava em Campos, eu sempre morei em Itaperuna. Mas eu estou em Campos. Então, assim, ele era uma pessoa tão fascinante que a filha dele ia dormir e a gente ficava conversando no Skype. E aí fomos conversando, e um dia ele virou para mim e falou assim, eu tentei te ligar ontem. Eu falei assim, é porque eu tô sem telefone. Ele, mas por que você tá sem telefone? Eu falei, porque eu tô. Aí ele falou assim, eu já sei por que você está sem telefone, a Sheila me contou. Que era a filha dele. Sim. Eu falei assim, deixa pra lá, hein? Ele falou assim, não, eu vou fazer um depósito pra você pagar.
Eu falei, não, de jeito nenhum. Aí eu liguei pra Sheila brava. E aí a Flávia vem, né? Liguei brava, falei que era um absurdo isso, que eu não dei o direito a ela de falar isso pro pai dela, porque eu não queria que pagasse, porque eu não sei o que, não sei. Enfim, arrumei um problema. Aí ele falou assim, olha, você é brava, né? Eu falei assim, só quando precisa. Eu sou brava quando eu preciso ser brava, eu não gostei. É isso que as pessoas tinham que entender. Se você não me provocar, eu não vou ser. Se você não errar, eu não vou ser brava. Se você não fizer nada errado... Reciprocidade. Exato. Aí eu falei que eu não queria. Eu falei assim, quer saber? Faz o seguinte, manda uma passagem pra mim, então, pra Inglaterra, né? E paga meu celular. Tem outras contas também. Tá? Tal. E aí ele riu e tal, falou assim, tava não é isso, que não sei o que, blá, blá. Enfim, pagou minha conta de telefone pra mim e disse pra mim assim, isso não é nada. Eu só quis pagar pra você não tem que ficar achando ruim comigo. Eu falei, tá bom. E tal, vamos embora, vamos conversar, não sei o quê. Nós passamos a conversar todos os dias e tudo que eu falava ele gostava. Tudo que era uma coisa assim. E aí ele tinha aquela coisa de ser um homem mais velho, que ele sabia fazer tudo que eu gostava de ouvir. Sim. Então, ele virou para mim um dia e falou assim, eu vou chegar no Rio semana que vem. E assim que eu chegar, eu vou pegar um ônibus, porque minha carteira de habilitação tá vencida, e vou ir te ver. Eu falei, vem sim, cara, eu tô te esperando. Vem, jura? Mas imaginei o quê, Priscila? Não vem nunca, né? Como é que o sujeito sai da Inglaterra, desce no Rio e Muriel de ônibus? Pelo amor de Deus. Não vem nunca. Falei, vem sim, vai ser um ótimo, nossa, vai ser muito bom, não sei o quê. Ele desce e ele vem. E liga pra mim e fala assim, estou chegando na rodoviária. Nunca subestime uma pessoa. De Muriel. Ela é capaz. Aí eu falei, mentira. Ele, não, eu tô assim, você pode vir aqui? Eu falei, posso. Fui. Quando eu cheguei, ele desceu, Priscila, com várias malas. Eu falei, gente, vai morar aqui? Que eu sou dessas, né? Vai morar aqui? Ele, não, é porque algumas coisas eu vim direto. Algumas coisas eu não consegui deixar no aeroporto pra minha filha pegar. Aí eu trouxe mais bagagens e essas aqui são pra você. Aí eu falei, entendi. E fiquei olhando, falei, gente, o que aconteceu? O que eu tô fazendo? E aí pronto, dali em diante, Priscila, a gente namorou, a gente noivou, a gente casou e a gente tem um filho de 13 anos. Gente. E aí eu fui embora de Muriel direto para o Rio. Eu nem voltei para morar em Itaperuna, de lá eu já fui embora para o Rio. E ele tinha aquilo tudo que eu sonhava, mas eu ainda era imatura. Eu também ainda era muito nova para me casar com uma pessoa muito mais velha. E eu não conseguia aceitar que os filhos dele eram filhos dele e não eram meus. E que eu, no caso, eu só tinha que ter a parte boa. Olha só, que coisa interessantíssima que você está falando agora. Por quê? Porque até no meio, né, cristão, as pessoas entendem de que a questão do jugo desigual é só a questão, por exemplo, fulana é de uma religião, outra de outra, é jugo desigual. Porque fulana é do mundo, o outro é crente, é evangélico, é isso, é aquilo. Não, gente, existe jugo desigual em vários sentidos. Uma pessoa muito feia com uma pessoa muito bonita, a probabilidade disso dar errado é muito grande. Por exemplo, uma pessoa muito mais velha com uma pessoa muito mais nova. A probabilidade. Eu não entendia isso. E isso, assim, aquieta o coração de alguns e assim, ferve de outros, porque é uma verdade. É verdade. É fato que é um jugo desigual. É verdade. Uma hora vai dar ruim. E aí você, quando não tem maturidade nem sabedoria, você vai. Por quê? Porque eu mando em mim, ninguém me manda, eu quero, eu vou. Eu era assim, mudei, tá? Mas eu era assim. Eu vou. E vão falar de mim, pode falar à vontade. Sempre namorei pessoas mais velhas, né? Eu tinha 15 e namorei com o Alexandre Checa de 35. Então já era assim, meio estranho. Mas é porque eu não tinha isso de querer acreditar que as pessoas tinham a maldade de achar, e tem. E eu julgo realmente uma hora não vai dar certo, porque não pode dar certo, né? Porque é algo bíblico. Porque o que acontece? Por causa... são tempos diferenciados.
a pessoa nasceu dentro de um tempo que foi criado de uma forma, aquela coisa toda. Você veio anos depois com outra concepção, de uma maneira diferente, outra geração. Sim. Você está entendendo? Então, assim. Imatura, né? Exatamente. Porque eu não estava preparada para enfrentar uma família daquela. Vai alcançando a maturidade, você vai entendendo que existem coisas que realmente não vão. Não cabe. Mas assim. Foram 8 anos. Foram 8 anos maravilhosos, né? Eu tive meu filho, que é um grande presente. É o presente maior. E o Tadeu é um paizão, o Tadeu é uma pessoa maravilhosa. A gente não tem mais um relacionamento, mas a gente vai ter eternamente. Porque ele é o pai do Arthur e eu sou a mãe do Arthur. Então, foi indo. E aí, eu vim embora de novo, Priscila, para Itaperuna. Cheguei em Itaperuna. Com o Arthur. Com o Arthur no colo, né? Sem saber para onde ia, mas ainda com o amparo do Tadeu, né? Ali, sempre presente aqui com o filho. E uma coisa muito amigável e que, de certa forma, me deu uma proteção. Sim. Eu me sentia protegida ali. E aí eu vim. E aí eu falei assim, gente, agora eu vou trabalhar onde, né? Vou fazer o quê? E eu comecei a refletir sobre isso. Porque agora não era mais só você. Não era mais você é muito só forte. Éramos 2 e eu precisava prover algo, né? Para o meu lar e para o meu filho. Então, eu falei assim, gente, eu vou trabalhar com o quê? Aí um dia foi uma amiga na minha casa e falou assim, olha, você está trabalhando? Eu falei, menina, ainda não, tô pensando. O que eu vou fazer? Onde eu vou bater? Na porta de quem? Para pedir? Não sei o quê. Vamos fazer política. Falei, como é que é isso? Fazer política? Ela menina, vamos fazer política porque o doutor Vinícius vem aí e vem forte. Falei, doutor Vinícius é marido da Camila, eu já trabalhei, né? Já não falei nem trabalhei porque eu não sabia. Eu falei assim, eu já ajudei ele. Quando ele veio deputado, vereador, eu vim. Mas para mim, o ajudar é que eu vinha lá do Rio votar nele. Que ele era marido da Camila, né? Da minha amiga. Eu votei nele. Não, mas agora a gente vai fazer política. Eu falei, vem cá, me explica aqui, senta. Vamos fazer política então. Então vamos fazer, né? Já que... mas assim, ele não vai pagar agora, não. Né? A gente vai trabalhar e aí depois ele vai chamar a gente para ver onde a gente vai trabalhar. Eu falei, tô dentro. E eu adorei o tal de fazer a política. Porque aí eu comecei... Comunicar com mais gente, porque você já trabalhava dentro do comércio. Sim. Só que eles que vinham até você. Exato. E a política nos leva até as pessoas. Isso é incrível. É maravilhoso. Só quem vive que sabe. Maravilhoso. Né? E adrenalina, porque aí eu era ainda... Competitiva e ainda imatura. Também, porque a gente não pode ser ferro e fogo na política também não. Mas eu era essa. Eu tô aprendendo ainda, Flavinha. Mas vai aprendendo. A gente vai sempre aprendendo. Sempre, todos os dias. Todos os dias. A política é isso, né? Sim. E ela é envolvente, é como a cachaça, né, menina? Menina. Eu não sei, nunca bebi cachaça, mas... Não, como a cachaça mesmo, né? Pra quem toma cachaça, ela não consegue ficar sem a cachaça, né? Não, é igual café. Igual café. Não, pra mim, eu acho que a cachaça deve ser pior. Você imagina quem é dependente da cachaça. Ela não fica sem a cachaça. Não fica. A não ser que faça um tratamento específico. É muito forte o café, mesmo. Eu acho que a pessoa consegue ainda ficar sem ele. Sem dá uma dorzinha de cabeça, mas depois passa. Sem maiores, né, problemas que a cachaça verdade, traz. O álcool. Boa observação, gostei. Não é? Eu acho. Aí, enfim, era igual cachaça aquilo. Cada dia eu dormia, acordava querendo ir pra rua, e aí aquilo foi me consumindo. E eu comecei a ver que eu tinha que observar mais as pessoas que estavam fazendo algo de errado. Porque se alguém estivesse tirando o voto do Vinícius, não podia. Minha filha, aí eu comecei a andar, e aí eu comecei, além de pedir voto, a vigiar. Eu pegava o carro, eu ia, fulano tá pegando uma carteira do SUS para marcar exame. Eu falei, não pode, isso configura. E aí eu ia seguir a pessoa. Aí começa a estudar sobre a coisa, né? O que pode, o que não pode. Mas até então eu não tinha estudado de nada, eu saía fazendo. Eu saía atrás dos outros e tinha um contato aqui, alô,
Ó, fulano de tal tá aqui. Tá certo Tá isso? pegando aqui, tem uma polícia pra mandar? Tem, tô mandando. Falei, então manda. E era assim. Era desse jeito. Gente, E aí eu eu comecei na imagino. política assim, fazendo política. Era uma das minhas perguntas também. Já tá? Já. Vou deixar você me perguntar. Não, pode ir contando, isso tá maravilhoso. E aí foi isso. Aí eu fui para a política e eu estou nela até hoje, porque a política não é só você votar ou pedir voto, né? A política é o que a gente faz. Eu faço política com o meu blog. Claro. Por que eu faço? Porque eu ajudo pessoas. Sim, leva essa informação até a gente. Eu anotei essa observação. Por quê? Porque assim como a maçonaria, assim como o coach e assim como os blogs. Os blogs, às vezes as pessoas criticam muito essa coisa toda, a opinião alheia não nos interessa. Porém, o blog é uma maneira mais, eu acredito, mais facilitada que a informação chegue. Por quê? Porque eu vivi, né, assim, uma época em que hoje eu estou sem televisão na minha casa. Posso falar também. do hoje, Eu entendeu? também. Hoje eu estou sem televisão na minha casa. Então, o que me dá um acesso? O que me dá um acesso é a internet, né? São as redes sociais. Então, assim, eu não vou, assim, eu não tenho nenhum aplicativo de Globoplay para poder abrir um jornalismo. Não desmerecendo, gente, quem fez, quem faz, gosta, aplausos para você. Só que é algo mais específico, mais povão, porque o jornalismo ele tem um QI mais elevado. Né? Ele trata. Não é assim, QI mais elevado, desmerecendo, Flavinha. É tipo assim, eles tratam daquilo que interessa para eles. Somente. Não vai tratar de Itaperuna, né? Exatamente. E o blog não. O blog, assim como você, trata do prefeito até quem está morrendo dentro da UPA. Exato. Você está entendendo? Então é um acesso aberto, eu falo, eu arrepio. É um acesso aberto, é um acesso palpável. Porque cá para nós, como é que eu vou ter acesso ao jornalismo lá, entendeu? Para resolver uma coisa aqui, cara, totalmente fora da nossa realidade. Então, hoje não. Por exemplo, ontem mesmo eu fiz um contato com a Flávia que estava tendo um BO lá no Boa Fortuna. A gente lembra de quem? Blog. Entendeu? Verdade. E aqui eu quero, assim, aplaudir quem tem essa coragem. Assim como você. Nós temos outros blogs em Itaperuna. E a Priscila, você escolheu a Flávia? Não escolhi a Flávia, não. A Flávia vem se destacando. Porque você se posicionou dentro de algo, fez algo que você gostou de fazer, não é verdade? E isso te impulsionou e te deu convicção. E você começou a obter resultados disso. E o resultado, gente, de quem está dando certo é crescimento. É verdade. E nem tudo aquilo que as pessoas... Eu quero falar para vocês aqui que o que me fez ir mais a fundo a questão da sua pessoa, de você, foi o que te falaram mal de você. Eu falei, peraí, eles falam demais dessa mulher. Quem é ela? Isso aguçou a minha curiosidade. As pessoas se equivocam. Tem gente, as pessoas, você sabe o que acontece? Você tem que seguir da maneira que você é mesmo, tá? Eu tô aqui para poder te falar isso. Segue em paz, segue sendo você. Você sabe por quê? Porque a sua verdade, de verdade, incomoda. Mas quem se sente incomodado acaba te promovendo. Porque você fala um negócio, a pessoa quer rebater com você, daqui a pouco fala de você para 500 pessoas, tá te promovendo. Sabe, tá fazendo aquilo que você faz de específico crescer. E tem que ter alguém que denuncia mesmo. A gente tem que parar com essa questão, com essa coisa de falsidade. E eu trouxe você por causa de você ser uma mulher, Flávia. Você é a única mulher blogueira de toda a região que está em destaque. E ponto. Verdade. Entendeu? Goste quem gostar, quem não gostar, sinto muito como a menos, mas... É uma verdade que precisa ser dita, sabe? E aplaudida com louvor. Porque não é fácil carregar, porque nós ainda vivemos numa sociedade muito machista. Sim, eu sinto isso no meu dia a dia. Pois é. E como lidar com isso, Flávia? Mas eu vou passando por cima e vou
Por quê? Porque eu sinto, porque eu sou mulher. E aí as ameaças veladas, né? Porque ninguém tem coragem também, né? Veladas, veladas. Sim, E aí sim. você anota assim, é porque eu sou mulher. Eu tenho uma amiga, chama Joana, ela é minha amiga mesmo, minha Sim, irmã. aquela que se torna irmã, né? A gente conversa muito e ela fala assim pra mim, Flávia, deixa eu te falar uma coisa. Isso está acontecendo porque você é mulher. Você precisa aceitar isso. Eu falo, amiga, não quero. Ela, mas é. É, É porque na porque você verdade é a gente mulher. vem brigando por um lugar, a gente vem, né? A gente poderia dar vários nomes aqui de mulheres que se destacam. Vamos colocar dentro da política, num assunto Sim, específico, mas em todas as áreas, todas as mulheres áreas. hoje, a gente tem mulheres que constroem casas que são pedreiras. Tem. E tem A- motorista de Scania, Gente, de o, ônibus, o aqui na dia nossa que eu vi, cidade. cara, ó, foi muito assim Eu impulsivo, que eu passo sou por. impulsiva Eu também. também. Quando eu vi a menina passando, ela deu tchau pra mim. Ela provavelmente me conhece. Cara, eu dei cada pulo no meio da rua, tava vindo a Eu quitanda. parei o trânsito. Comecei a Rapaz, buzinar pra ela. aplaudi ela, Aham. sabe? Pulei pra cima, aplaudi. Eu falei, é isso mesmo, vai pra cima, você consegue, você Até pode. arrepio. É muito forte Muito. isso. Eu parei o trânsito ali na Vinhosa quando eu vi e parei e falei, para aí um pouquinho. Ela parou o ônibus. Eu falei assim, parabéns, caraca, Isso adorei. Eu falei, tá arrasando. Aí ela, também. obrigada. Quero Aplaudi, até fazer sabe? algo com ela. É muito forte, isso é muito Muito, sério, muito. porque apesar dessa pressão que a gente vive todos os dias, Sim. você sabe por quê? Porque hoje, assim como você, eu sei o que é ser eu para mim mesma. Isso aí. Priscila, é muito importante da gente saber o nosso lugar. E eu vou te dizer Exato. por quê. Aqui eu vou entrar numa outra questão. Eu sou a mulher que ando na rodoviária. Eu sento na rodoviária, eu sento nos amarelinhos, eu sento no Quen-Quen, eu sento no Planalto, eu sento em qualquer lugar com qualquer pessoa. E aí, a maioria deles são homens. Quando eu olho E em aí? volta, são homens. E aí que eu imponho quem eu sou para eles. Nenhum deles me canta. Eu Nenhum acredito, deles, todos que eu ando diariamente, me respeitam. eu acredito. Aconteceu outro dia um episódio péssimo comigo. E aí faltou uma postura de uma pessoa que para mim ele não é homem. Não vou citar o nome dele aqui. Sim. Mas pessoa, um político. Estava numa situação, eu fui cumprimentá-lo assim, ó. Boa tarde, fulano. Quando eu dei a mão, uma pessoa veio que eu não conhecia. Eu olhei e falei, boa tarde. Aí ela falou assim, tira a mão dele. Que é E isso? sabe qual foi a atitude Faz isso desse não, com homem? ela não. Nossa, Priscila, eu tive que me segurar bastante, porque eu estava no lugar público e eu não sabia quem era, até porque eu conheço a esposa dele. Sim. E eu olhei e não sim. era ela. Né? Sim, Uma pessoa muito educada, diga-se de passagem. Uhum. Sabe qual foi a atitude desse homem? Que para mim ele não é homem, que se sou eu no lugar dele, eu ia ser muito mais mulher do que eu sou. Eu falo Sabe qual isso. foi a atitude dele? Pelo amor de Deus. E eu falava, fulano, fala quem sou eu. Não falava. Não abriu a boca. Priscila. E aí foi me dando, e ela gritando, achando que eu tinha algo com aquele cidadão. Que eu apenas fui cumprimentá-lo por educação. Exatamente. Menina, aquilo ali me deixou. E aí eu cheguei em casa, fui pra onde? Pra Joana. Eu falei, Joana, eu não sou mais a Flávia, porque eu tinha que ter colocado ela A no lugar dela. maternidade. Mas eu não fiz. Porque você sabe quem você é. Exato, é aí que eu queria entrar. Exatamente. Gracinha. Hoje eu sei quem eu sou, eu não preciso Exato. que ela saiba quem eu sou, e muito menos um cidadão como ele. Chega de manipulação das pessoas que acharem que podem fazer, né? Com as Taxar. só achar. Na verdade, e achar e taxar a gente como tal. Exatamente. Não porque, pode. Não, até porque eu descobri, Flávia, nesse meu pouco tempo de caminhada de política, que na verdade eles têm muito medo que a gente se posicione politicamente. Tem. Sabe, É esse o medo. É como eu só digo, Priscila, isso. o político ele tem medo da Polícia Federal? Ele não tem. Ele tem medo do Ministério Público? Ele não tem. Não. Ele tem medo do povo? Ele tem medo do povo
ir cobrá-lo. E o dia que o itaperunense souber disso, Itaperuna vai ser rica. Por quê? Porque eles têm medo do povo. O povo fica onde? Na internet falando mal do outro. Só vigiando a vida do outro. Eu vou te dar um exemplo agora falando do blog, que você vai gostar. Sim, mas aqui, deixa eu falar com você. Volta um pouquinho. Como que você... Em que momento dessa sua caminhada política que você resolveu... Tipo assim, a política acaba a campanha. Sim. Aí, de repente... Pulei. Fui trabalhar saber. na saúde mental. Rapaz... Porque disse, Rapaz, eu acho que pensaram assim, ó, eu vou oferecer isso aqui que ela não vai querer, né? Nossa. E aí me ofereceram a saúde mental. Desafiador. Como assessora jurídica, porque eu tenho na formação, então assessora eu posso ser. E aí eu falei, nossa, eu quero. Eu cheguei na saúde mental, Priscila, e falei assim, gente, aqui é o meu lugar, né? Porque eu vou conseguir fazer, aprender. Porque eu queria aprender, porque eu sou humilde. Sim. Eu fui. O tempo todo, eu também quero. Cheguei para a coordenadora e falei, o que faz aqui? Aí ela falou assim, você pega ali o armário, assim. Você pega o armário e vai ticando os produtos de limpeza que tem na despensa. Falei, tá bom. Tem uma prancheta para eu apoiar? Pega lá em cima. Falei, tá bom. E fui conferindo o produto de limpeza que tinha, para onde que ia, para onde não ia. Aquilo não mexeu com você. Não. Porque na hora eu assustei. A gente assusta, falei, eu sou assessora mas jurídica. Não perde mais o controle. Não. Falei, eu sou assessora jurídica, mas eu vou ticar aqui que ela mandou, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Fui eu. E aí, no final do dia, eu falei assim, eu acabei, eu tô liberada. Porque eu achava que a coisa pública era igual a coisa privada. Eu cumpria horário, Priscila. Sim. Eu fazia o que me mandavam, Priscila. E aí, um dia eu fui olhando, fui vendo como é que era, e as pessoas não cumpriam horário. E aquilo me incomodava. E aí, um dia eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa, os produtos de limpeza tem que ticar uma vez no mês, né? Então, assim, eu tô sem ter nada para fazer. Eu ficava lá assim, sentada. Tem como eu fazer alguma coisa? Eu falei, então tá, vou estudar. O que rege a saúde mental? A reforma brasileira, o BPC e o PVC. O que é isso? PVC eu achava que era negócio de gesso, né? De Mas não era. E aí eu fui estudar. E aí eu levava para casa material, eu estudando, vendo o que era aquilo, como é que funcionava, até um dia que ela falou para mim, você vai participar da reunião? Eu falei, se a senhora quiser. Não, eu quero. Então vou. Aí fui, aí eu falei sobre o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Sim. Falei sobre o PVC, que é o programa de volta para casa, o direito de quem tem problemas mentais, que ficou em algum determinado tempo no sanatório, hoje chamado, né, de hospital psiquiátrico. Sim. E na época falava-se sanatório, tínhamos um aqui. Eu fui estudar o que acontecia no daqui. Eu sabia tudo. Hoje eu já esqueci muita coisa sobre leis e tal, mas eu sabia tudo. E aí assustou quem? O grande. Porque chegou o conhecimento. Olha, essa menina tá estudando. Essa menina tá mexendo aqui. Essa menina... Era assim. Aí pronto. Essa menina... Aí eu fazia reunião com a familiar dos pacientes. Atrai, né? Eu ia dentro da ambulância com o paciente que o enfermeiro não tinha coragem. E aí eu abraçava aquele paciente e falava assim, eu posso ir com você? Assim. Pode. E aí eu que ia com ele. Então, assim, isso começou a incomodar muito. Muito, mas muito. E aí trocou de governo, aquela história do Rogerinho, e eu peguei e saí. Só que eu saí, mas eu voltei. Porque aí eu voltei para o CRAS, não voltei para a saúde mental, porque não voltei. Não podia voltar para ali, eu voltei para o CRAS e fui ser coordenadora de CRAS. Quando eu cheguei no CRAS, o que eu fiz? Livro de registro, livro preto, tudo que se faz no CRAS vira dinheiro, vamos anotar para mandar, porque o RMA tem que aumentar. Tem que aumentar. E vamos anotar o que a gente atende. Se você atendeu o telefone, você anota o motivo que você atendeu, porque isso conta no governo federal. E aí eu comecei a achar que eu tinha que fazer aquilo ali, porque o meu CRAS ia ser bom. E aí aquela chuva, e o exército em Itaperuna, e traz água, traz colchão, e eu ali fora anotando, Priscila, o colchão para dar baixa, o que chegou, e as pessoas com sede de pegar aquilo, porque elas tinham o direito delas, mas não queriam esperar anotar.
E eu comecei a achar que aquilo ia dar problema, eu comecei a ficar nervosa. Nisso, meu celular estava em cima da minha mesa, assim como está aqui. E eu correndo, recebe um, recebe o outro, conta Não, tudo no chão. porque se é para entrar, Vamos fazer o negócio direito. vamos entrar com a alma. Isso aí, mas né? não pode. A coisa pública você não pode entrar com a alma. Pois é, menina. Eu aprendi isso. Eu também já. Aprendi. É. Mas na dor de novo, né? É. Porque eu sofri nessa vez aqui. Sim, Aí a primeira roubaram lapada a gente acorda. Roubaram meu Quem é celular ligado? dentro do meu CRAS, em cima da minha mesa. Meu Deus. E naquele coisa de chegar colchão e água, e ninguém tinha água para beber, era um tumulto. Eu estava assim, eu peguei e falei assim, vai parar agora o CRAS, fecha o CRAS. E eu tinha uma assistente social com o celular dela, eu peguei e falei, me empresta, e já fui. Priscila, eu liguei o rastreador, quando eu fui ver onde estava o meu celular, minha perna começou a bambear. Nossa. Minha perna bambeava, eu fui até onde estava o meu celular dentro de uma casa. E eu já chorava, porque eu não queria acreditar que tinha sido quem foi. E eu falava, me dá, pega lá, eu tô vendo que tá aqui. Não dou. Eu falei, gente... Aí eu começava a chorar, falei, tá bom, eu vou pra delegacia da parte, porque tá aqui. Minha filha, quando eu tô indo, algo me puxava para trás e eu indo pra delegacia, eu achava que aquilo dentro de mim tinha que ser feito. E aí uma pessoa mandou me procurar pedindo desculpas e falou, o seu celular eu não posso te devolver, mas eu vou fazer o dinheiro chegar na sua mão para te dar outro, que você quiser. Eu não quero, eu quero o meu. Eu quero o meu. E eu sei onde está o meu. E você sabe onde está o meu. Eu quero o meu. Não, eu vou fazer o dinheiro se você quiser. Tá a hora na Beira-Rio, perto do Teixeirão. Eu lembro como se fosse hoje. Fulano de tal vai te levar o dinheiro. Priscila, o dinheiro chegou em mãos, assim. Para comprar outro celular. Ali eu entendi o que não se podia fazer. Ali eu entendi o que não se podia fazer. E ali eu aprendi de uma certa novo. forma, trouxe uma convicção. Sim, eu aprendi que não podia. E aquilo também me consumia. Porque, ai de mim, quem sou eu para falar agora alguma coisa? Porque pode acontecer algo. Sim, aí o medo vem. Não, eu não tenho medo. O que foi então, Flavinha? Se eu faço algo ali, eu poderia... está me enterrando junto. Então, o que eu fiz? Eu fiquei com o meu celular novo, não tive o meu celular e comecei a administrar aquilo, porque eu fiquei 3 dias de cama, não sei quem foi. Eu não consegui assimilar que foi. Sim. Eu fiquei 3 dias de cama, 3 dias chorando muito, 3 dias uma dor, porque eu amava a pessoa. Menina, eu amava. A gente é assim. Eu vou te falar, eu passei por algumas etapas também bastante difíceis na minha vida e eu vou te falar que essa dor, comparada a outras coisas, eu não vou abrir por completo, mas assim, na questão de relacionamento, às vezes a dor da amizade é maior do que a dor de um parceiro, de uma parceira. Dói de dor, estranho, né? dói pesado, mesmo. Dói. Mas aí depois que dói também acaba. Aí acabou, passou, e passa. E tudo bem. Tudo bem. Né? E Tinha tá que tudo acontecer. bem. E tá tudo bem, mas a gente não senta mais na mesma mesa. Não. Tá tudo bem. A gente perdoa, mas não tem amnésia, né? E não come mais na mesma mesa mesmo, né? Não come mesmo. Então, e tá tudo bem. E é isso. E aí eu aprendi. E aí vem de novo lá atrás o ensinamento da minha mãe, né? Você tem que aprender na dor, mas para depois você conseguir entender. E aí hoje eu entendi, né? Eu entendi que é assim que funciona, mas que também não vou aceitar que funcione assim. E aí o governo já estava se findando, né? E aí eu falei, eu vou fazer um blog. Mas não era pensando em ganhar dinheiro não, até porque eu já estava vendo emprego, né, para mim, e até vendo de montar uma filial da empresa do pai do meu filho aqui. Tava tudo pronto. As pessoas falam, ela montou um blog que acabou a boquinha dela. Não, eu montei porque era outro intuito. Blog. Aí, ficou informação. Eu queria dar voz a quem fez por Itaperuna. Dona Alice Verdã, Dona Caçula,
Eu queria isso, era o meu desejo no meu coração, né? Eu queria dar voz para quem já fez por Itaperuna, por quem já brilhou por Itaperuna. Era esse o blog. E aí eu ia ter a empresa que eu, meu ex-marido, a gente já estava pensando em montar alguma coisa aqui para que eu pudesse ter uma fonte de renda, porque naquela época a gente não estava muito preocupado com o que ia fazer. Sim. Né? Eu tinha meu filho para sustentar, mas o que eu ganhava ficava para mim, né? Então, estava ótimo. E aí, Priscila, eu resolvi fazer esse blog para isso e pedir ajuda ao meu irmão. E elas brilham, quem brilhou. E a gente estava naquela de discutir como ia ser o layout da coisa. Até que resolveram falar no nome Flávia Pires de forma má. E aí eu não deixo ficar por isso mesmo. Quando atinge a mim, e aí o meu filho indiretamente, porque atingindo a mim naquele momento, Sim. o meu filho estava ouvindo, o meu filho tinha o celular na mão, e aí eu falei, se não, Covarde, isso né? é covardia. E aí a pessoa, que eu não vou citar aqui o nome, a pessoa que fez isso, ela fez porque ela viu que eu poderia dar certo em outra situação. E aí a pessoa, eu vou te dizer o que ela fez, né? A pessoa colocou que eu estava indo em determinado lugar pegar R$1.000 da mão de uma pessoa e que eu ia pegar R$1.000 e que eu ia ficar a ver navios no próximo mês e armar alguma coisa para mim. Só que com quem essa pessoa falou isso? Vocês acham que todo mundo não gosta de mim, mas eu tenho amigos pra caramba. Me ligou e falou assim, amiga, se cuida, porque o fulano falou isso que você pegou. Eu falei assim, mas ele vai engolir os R$1.000 que ele falou que eu pego dele. Ou eu não me chamo Flávia. E aí foi. Aí eu falei, o blog, liguei pro meu irmão, o blog não vai ser mais blog pra falar de ninguém, bem de ninguém, porque agora o blog vai ser um blog político pra gente mostrar a cara de quem faz maldade com os outros. Foi aí que surgiu o blog Flávia Pires, porque eu fui injustiçada por políticos que chegavam no mandato. Porque falavam mentiras sobre mim, porque eu era uma realmente... Tentando denegrir a sua imagem. Sim, porque eu sempre fui combativa com Vinícius, e aí eles resolveram achar que eu poderia estar fazendo algo que prejudicasse eles, porque eu era essa pessoa realmente imbativa, eu brigava pelo Marcos Vinícius. E aí resolveram achar que eu era uma ameaça, né? E aí resolveram jogar essa para que me jogasse já de água abaixo. Que eu não viesse para nada, porque eles iam me jogar de água abaixo, meu nome ia pra lama. Sim. Só que não. E aí, realmente, eu comecei, Priscila, a denunciar essas coisas. Como que funcionava o R$1.000 de verdade. Porque existia o R$1.000, só não era para mim. Olha que coisa interessante. Lá atrás, você entrou com uma intenção, você foi colocado em algo, um determinado cargo, né, para exercer. Não exerceu. Não exercendo, você começou a estudar para saber, para ter mais conhecimento, sem entender que a situação ia virar de cabeça para baixo, ia complicar-se tudo, porque lá na frente você precisaria desse conhecimento. Isso aí. E lá na frente a gente ia entender tudo, né? Exatamente. E adquirir a tal da maturidade ali, a tal da balança, né? A tal da balança. Para não ser ali aquela Flávia muito impulsiva. E eu aprendi. Eu sei que eu tenho que aprender mais, mas eu aprendi muito. Claro. Então, o que acontece? Eu resolvi que meu blog é denunciar a verdadeira história dos R$1.000. E assim começou. Porque eu sabia a história dos R$1.000. Sim. Eu só não fazia parte daquela história. Existia o R$1.000. Existia o local que o R$1.000 saía. E aí foi. E aí começou. E aí nós começamos a mostrar como que funcionava a situação. E aí foi se complicando. Só que, Priscila, eu também sou Flávia. Eu não sou a jornalista o tempo todo, a blogueira o tempo todo. Eu sou eu. Eu moro em Itaperuna, eu sou munícipe, eu pago impostos. Eu fui levar. Na pandemia, eu fui acompanhar o meu ex-marido na vacina, que é idoso.
Ele tem direito de ter uma acompanhante. E eu fui acompanhá-lo, que a pressão dele estava alta. Se vacinava aqui no polo esportivo. Quando eu fui entrar na quadra acompanhando ele, tá? Com o celular na mão, desligado para baixo. Eu ando com ele aqui todo dia. Todo mundo anda. Todo mundo anda. Quando eu fui entrar, um cidadão, sem uniforme, sem identificação qualquer, virou para mim e botou a mão no meu ombro aqui e disse: você não entra. Não fala que eu não faço aquilo que eu sei do meu direito, não. Eu fui e falei: boa tarde. Eu entro sim. Não, eu estou dizendo que você não entra. Eu falei: eu estou dizendo que eu entro. Isso, primeiro, é um lugar público. Segundo, ele é idoso. Eu estou acompanhando ele. A lei me garante. Não, não vai. Falei: agora então eu vou filmar, porque aí você está falando que eu não vou. Eu não vim aqui filmar nada. Eu vim acompanhá-lo. Mas já que o senhor está falando, eu vou filmar. Minha filha, quando eu liguei, ele veio no meu braço e deu uma torção no meu punho. Isso está filmado. Até hoje eu tenho. O meu ex-marido, que já estava passando mal, com a pressão já estava alta, ele piorou. Eu gritei assim: algum médico agora para olhar ele. Agora? Aí veio todo mundo da tenda. E olha, eu falei: agora vocês ficam com ele, porque eu estou indo resolver o que aconteceu aqui. Priscila, quando eu saí, porque eu ia pegar meu carro e ir para a prefeitura. Quando eu tô saindo, quem estava almoçando no polo esportivo? Porque ainda não tinham feito a covardia com o rapaz que servia almoço lá. Tinha um restaurante ainda. Ah, sim. Quem estava almoçando? O prefeito. Estava almoçando lá. Priscila, eu saí. Meu braço machucado, todo vermelho, eu sentindo dor. Ele almoçando, cara. Ele estava almoçando. Eu falei: não, o senhor não vai almoçar, não. Tirei o prato dele com o garfo dele da mão dele. O segurança veio. O segurança é meu conhecido de infância. Eu falei: ó, não se mete, não. Aí ele me conhece. Ele sabe que eu sou do bem. Ele não veio. Eu falei assim: o senhor não vai almoçar enquanto o senhor não resolver isso aqui. Aí veio secretário. Não pode. Eu falei: não pode acontecer o que aconteceu comigo. Isso é um absurdo. Aí eu falei: o senhor vai assistir. Aí botei o vídeo para ele assistir. Ele falou assim: realmente não pode. Eu falei: pois é, seu Alfredo, não pode, seu Alfredo. Eu chorava, eu ficava. E eu com o prato dele, eu não devolvia, não. Eu falei: o senhor não vai almoçar. Eu não almocei. Eu tô passando esse constrangimento aqui com meu ex-marido, tá lá ó, passando mal. Se ele morrer, é culpa do senhor, que tá lá. Meu Deus. Minha filha, ali eu me senti, por ser mulher, por ser da imprensa, por que tinha que ser assim comigo? Por que eu não podia estar ali acompanhando ele? E por que eu não podia entrar num local público? Por quê? Não fazia sentido. Por ser eu? Nossa, aquilo me consumiu. Falei: eu tenho que continuar. E é aí que eu continuo. Por que eu não podia ser uma cidadã normal? Por que eu tenho que ser vista o tempo todo como imprensa? Eu não posso. Não pode ter vida? Eu não posso. É. E aí, minha filha, ali, a partir daquele dia, o seu Alfredo chamou todo mundo para vir e para... Ali mesmo, veio advogado, veio todo mundo. Ali mesmo nós fizemos. Eu falei: eu exijo que esse cidadão não esteja à frente da área de saúde. Como cidadã, eu exijo. Se o senhor vai mandar embora, se o senhor vai realocar, é com o senhor. Mas aqui, onde vem pessoas se vacinar, idosos, crianças, não quero ele aqui. Como cidadã, eu não quero. Aí ele falou: nem eu. Eu falei: parabéns. Agora o senhor pode almoçar. Devolvi o prato. Falei: outra coisa, dá almoço meu ex-marido aqui e meu filho também, porque eles estão tudo sem almoçar também. Aí sentou todo mundo para almoçar. Com o prefeito Alfredo. Gente. E ali eu admirei ele, tá? Que história. Porque ele tomou, no susto, né? Porque eu tava muito nervosa. Ele tomou a atitude certa. Ele tomou a atitude certa. Nunca mais eu fui proibida de entrar em nenhum setor. A não ser anteontem, que o chefe de gabinete dele me proibiu de acompanhar os servidores. Mas aí eu não tô mais afim, né? De ficar naquela de será polêmica? Sim. Eu não quis entrar porque eu posso entrar. Mas aí eu vi seu vídeo. Ali eu acho que ele esqueceu um pouquinho do passado, né? Porque até então eu tive portas abertas em qualquer setor, sem problema algum. Como cidadã também, não só como imprensa. Como imprensa também eu tinha, mas como cidadã também. E ele voltou, ele esqueceu, o senhor Alfredo só esqueceu desse episódio. Mas se eu ver esse podcast, o senhor vai lembrar que eu fui proibida de novo. Mas eu acho que ele esqueceu, né? Mas não pode proibir. Pode.
E aí eu fico, é um direito, sabe? Aí eu fico com algo assim que eu tenho que resolver. Eu estava acompanhando. E isso me deu gás, Priscila. Tudo engraçado que tudo, assim, você estudou direito. Depois entrou na política. Então, assim, às vezes as pessoas não. É isso que as pessoas não conseguem entender. Que, assim, a nossa vida, a vida do ser humano, ela é regida pelas nossas decisões, né? Aquilo que a gente entende como, né? Que é certo, que é melhor para mim. O que nos né? foi colocado, Exatamente. Né? Só que também há um direcionamento e uma vontade permissiva maior, né? Que é a vontade de Deus. Então, assim, se a gente for jogar nessa balança, que a gente está falando muito dela aqui o tempo todo, se a gente for jogar na balança, a realidade é que tudo contribuiu. Sim. Tudo contribuiu para que você chegasse aqui, para que você tivesse respaldo para você fazer o que você hoje faz. Exato. Com excelência. E dando força, né? É como se fosse ali algo que me impulsionasse. Mas é algo negativo. Sim, sempre. 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 Gente, não é de propósito, sabe? Assim, o que acontece? É necessário que exista, porque quantas pessoas hoje passam por situações, você é a prova viva disso, e tem corrido atrás disso, que às vezes ele fica grato, preso àquele político, porque acha que fez um favor e é direito dele, cara. Gente, é uma coisa que eu não consigo alcançar, sabe? O próprio vereador, tá? Usa a tribuna aqui, ó, queria agradecer ao secretário, porque passou a máquina lá na rua tal que eu pedi. Gente. Tem que agradecer, gente, né? Como é que é isso? É direito do cidadão. E por isso que às vezes a gente passa por situações aqui no nosso município. Aqui no nosso município a gente passa por essas situações, por quê? Porque as pessoas não conhecem qual é o dever de um vereador. E eu tento mostrar isso no meu blog, tá? Sim, eu tento quem mostrar acompanha sabe. Qual que é o dever de um vereador, o que o vereador tem que pedir, né? Por que tem que agradecer? Agradeça lá, né, na secretaria. Sim. Agradeça diretamente olhando nos olhos. Seria até uma forma mais gentil. Sim. Né? Vá lá, vai visitar o secretário, agradeça, peça lâmpada, peça para passar uma patrol. Peça lá. Ali, ele tem que mostrar à população aquilo que ele fiscalizou. Exatamente. Por que ele não fiscalizou o contrato da troca de lâmpada se não está fazendo? Um exemplo, tá? Não estou dizendo até que não está, não. Sim, sim. Fiscalize. É o dever. Crie leis. Que funcionem, né? Porque criar leis grotescas, igual a gente está vendo. Não... Então é para isso. Sim. É isso que eu queria que a população aprendesse. O vereador não está ali para você colocar, para ele marcar uma consulta para você. Chega. É conscientização, né, Flávia? A gente está vivendo esse tempo que o povo precisa, e na verdade, a gente viu isso acontecer agora, né? Nós vivemos algo na nossa cidade. Eu não estou aqui, né, tocando no assunto. Eu não sou blogueira, gente. Gracinha! Mas eu tenho falado muito sobre essa questão política, porque o nosso povo, eles assim, têm padecido por causa de não saber aquilo que de verdade é direito deles, né? Tem padecido porque muitas das vezes, não digo todos, são coniventes. Sim. São coniventes. De alguma forma se sentem presos, porque se você não deve, você não tem essa convicção. As pessoas têm que entender que existe uma convicção, porque você sabe quem você é de fato, o que você executa, o trabalho que você faz, você sabe a qualidade do seu trabalho. Sim. Você está entendendo? Não tem ninguém alienado aqui. Só que o que acontece? As pessoas precisam entender e aprender a separar. Isso aí. Né? Aquilo que você faz daquilo que você é. Isso, perfeito. Entendeu? Perfeito. Porque você é a Flávia. Perfeito. Pessoa, mãe, entendeu? Tem uma responsabilidade aí gigante, né, pelo seu filho, porque é um presente que precisa de um futuro. Exatamente. E de uma cidade melhor. De uma cidade melhor, de desenvolvimento. Então, assim como ser humano, como cidadã, você é mulher. Então, assim, o que acontece? Precisa ser respeitada a história.
Aí eles pegam da história que eles nem sabem, Não tem ideia. entendeu? Que vai saber agora, porque você está falando de E fato. pela oportunidade que você está abrindo aqui, porque é algo diferente. Algo Nós não temos diferente. troca de experiências na cidade, É. né? E isso faz com que as pessoas aprendam também, porque olha a Alcancem, qualidade de né? coisas. Nossa, a história dela parece com a minha. O coach que veio aqui ensinou coisas que talvez a pessoa não vê aqui. Sim. Então, assim, parabéns. Isso está trazendo conhecimento para as pessoas, para dentro de Itaperuna. Alcance. Alcance. E de forma pura e natural. Ok? Muito importante, é natural. É natural. A gente sim. não combinou nada aqui. Nada. Então, assim, é isso que eu acho que tem que ser original. E eu queria voltar só um pouquinho na questão das pessoas que falam mal, que você falou assim, o que fez eu te chamar foram que eu ouvia falar muito mal. Sim, E isso é verdade. aguçou a minha curiosidade. E eu não via, né? A gente já tinha A gente não sente. tal. Aí eu falei assim, só que as pessoas erram no quesito quê? Aquilo que se fala, as pessoas absorvem sem ter o conhecimento de fato. Sim, a maioria delas. E aí começam a falar papagaio, né? É. E leva o mal também à frente. Exatamente. O bem quase ninguém leva. Mas isso é coisa de gente ignorante, gente tá? ignorante. Mas eu vou te dar um exemplo. Eu quero te dar esse exemplo. Vai, fala. Pessoas que eu já ouvi falar mal de mim. Sim. Já ouvi, já tive conhecimento e que ligam para mim, que precisaram do blog. E aí chega para mim e fala assim, olha, me ajuda. Nossa. Eu falo assim, claro. O que você está precisando? Porque é minha essência. Sim. O que você está precisando? Olha, eu tô com uma situação assim, você me ajuda? Eu falei, olha, eu vou te ajudar, mas eu não vou postar. Como assim, né? Aí a pessoa fala, aí depois fala, nossa, por que você é assim? Você nem postou e você ligou para a pessoa e resolveu para mim. Falei, porque esse é o meu trabalho. Antes de postar, eu tento conseguir para você. E se eu conseguir, tá ok. Hoje um advogado me ligou me pedindo uma ajuda para terceiros. E eu falei para ele, doutor, não precisa pedir autorização, porque a criança está indo agora para a UPA. Ele, mentira, eu falei, verdade. Eu me comovi mais do que com outros, né? Com uma criança, eu vi as imagens, que as pessoas acham que eu não recebo, eu recebo. Eu vi as imagens e eu imediatamente entrei no circuito para resolver. É isso que eu tô falando, de acesso. Para resolver. Entendendo? As pessoas acham, Flávia bate no governo, né? Primeiro que a palavra bate não existe no governo, porque isso. Não. Quando a sociedade me procura, e aí eu tenho imagens, eu tenho as pessoas ali, e eu tenho que fazer, porque essa sou eu. Se eu tô vendo que tá, você não falou mais porque, falei, eu não falei antes porque você não me procurou para me dizer o problema. Você se calou nas eleições e não eu me calei nas eleições. É isso aí. Eu só não fiz nada em questão de saúde, principalmente, porque você não me trouxe o problema. Inclusive, alguém me trouxe um problema que tinha rato, barata no PU. Priscila, eu fui fazer a matéria, todo mundo falava assim, funcionários, tá? Isso é antigo. Se é antigo, por que não falou antes? Meu Deus. Ou seja, você se calou e não eu me calei. Né? Porque até porque quando a informação chega até você, eu tenho que ter certeza dela. Sim, certeza dela e automaticamente tendo convicção com bases, né, sólidas, você vai adiante. Eu vou dar publicidade para quê? Para que a coisa alcance um número maior e ali a pessoa se retrai e resolva. Mas antes da publicação, eu já conversei com quem tem que conversar. É isso. Eu já tentei resolver. Isso que o pessoal não está entendendo. Acha que é só status, que é só publicidade, que é só visualização. Não. É resultado. É resultado de um trabalho. Exatamente. São problemas solucionados. Exato. E aí, o que acontece, Priscila? Chega para mim assim, período eleitoral. Período eleitoral, além de ser o que eu falei, as pessoas não trouxeram nada, estava tudo lindo. Sabe? Tava tudo perfeito. Eu também, como jornalista,
seguir a cartilha do TRE. Sim. Eu não poderia, enquanto jornalista, colocar na balança e prejudicar um pleito inteiro, né? Por conta de convicções. Ah, mas você falava muito do Cadu. Falava, sabe por que eu falava muito do Cadu? Porque eu tinha problemas que vinham de dentro do Cadu para me contar. Lá sim tinha pessoas que me falavam, inclusive tudo, entendeu? Então eu sabia. E chegou um momento que eu sabia que o Cadu estava fora do paro. Sabia que ele ia continuar e o motivo que ele continuou. Mas eu sabia que quem estava concorrendo às eleições era o Neo e o Alfredo. Eu sabia. Sim. E aí eu não podia interferir, não era justo interferir num pleito e eu ficar falando do Alfredo ou do Neo. Então eu tomei essa postura junto, né, com as súmulas que eu li do TRE, com as resoluções que chegaram para a imprensa, e aí eu fiquei, mas também, não pense você, se uma mãe me liga que o filho estava na UPA e que está há 4 dias lá padecendo, tomando remédio errado, eu ia falar e ia resolver. Mas ninguém ligou. Tava tudo perfeito. Tava tudo funcionando, tudo muito bom. Funcionário, então, não falou nada. Nada. Mas depois que saiu o piolho de pombo na cama no PU, aí apareceu o rato barato aí que já era há muito tempo. Eu falei, mas ninguém me falou. Então, eu entendeu? Você com a ratoeira na mão. Com a ratoeira na mão. Que entendeu? Loucura. Então, é isso que as pessoas não sabem, né? Ah, você fala isso porque... Falo isso porque me trouxeram. E daí eu fui ver como funciona. Denúncias. São coisas. São denúncias com imagens, com fotos, vídeos, na maioria das vezes. Sim. E outras coisas são denúncias que tá aí, né, para todo mundo ver. E a gente vai atrás e a gente certifica se é verdade. E o que não é, gente. Hoje eu não precisei de fazer a matéria da criança. Se fosse para eu apenas falar mal do governo, eu teria colocado. Porque eu sabia a hora que ela ia descer para a UPA. Então, não há necessidade. Resolveu. Ok. Eu não preciso publicar ali. Mas quando não se resolve, a gente publica, né? Muito interessante. Muito interessante essa questão do solucionar. Solucionar, algo trazer que resultado. Foi uma surpresa até para mim, Flávia, porque eu sei que essa denúncia ajuda. Muito. Né? Porque quando você traz a público, eu disse isso para uma pessoa, eu falei assim, eu posso te dar um contato para que você realmente trate, né, dessa questão, porque essa pessoa vai trazer a público, você está disposta? Aí às vezes fala assim, não, eu não quero. Aí a pessoa pulou para trás na hora. Na hora pula. Porque não é todo mundo que tem coragem para colocar, né, para dar a cara para bater, para poder realmente se impor. E tem que saber o que está fazendo. Ah, Priscila, por que fulano não deu certo? É porque não sabia o que estava fazendo besteira, sabe? Exato. Então, vai aí algo para você refletir, não vou chamar de conselho, não, porque eu estou no aprendizado. Analise a situação, não haja no impulso, porque tem muitas coisas que às vezes as pessoas acham que a gente está sendo impulsiva, hoje não mais. Hoje não mais. Hoje a gente só dá um passo adiante depois que a gente tem muita certeza do que está acontecendo ao nosso redor. Né? E carregando a certeza de quem nós somos. E hoje, a Flávia, né, Flávia, a gente está aí dentro de um ano, né, cheio de expectativas, e você vem sendo assim alguém que vem lutando pelo povo sem ter um título para isso. Você não precisa ser vereadora, candidata, sabe? Apoiou uma candidata espetacular, vamos falar dela aqui. Linda, Hélia né? Cruz. Como é que você fala? Como é que é? Gracinha! Ela é. Ela é. A gente sabe que realmente foi parabéns, merecido, né? E porque ela tem realmente trabalho prestado para a comunidade, assim, um trabalho excepcional. E, assim, com muita convicção. E você, assim, uma apoiadora que fez toda a diferença, sabe? E eu sei que você vai continuar. A palavra, assim, o intuito de te trazer é para dizer isso. Houve um crescimento. Eu precisava falar para o público o
que aguçou em me aproximar, em saber mais, sabe? Em trazer a público, né? Você lida com o público, mas você... Por assim, detrás, as pessoas não sabem quem é a Flávia. Verdade. E o intuito era isso, sabe? Descortinar a sua verdade, porque ficava tipo uma incógnita. Uns falam bem, outros falam mal, aquela guerra toda. Então, assim, eu quero dizer para você, político, mau caráter, que a guerra continua. E nós estamos fortes. Exatamente, não é porque ela veio aqui, né, e compartilhou dessa história linda com a gente, que, assim, tem ninguém estendendo bandeira branca, não. A guerra continua. E onde houver algo realmente, né, de errado, eu sei que você vai continuar. E a palavra é essa mesmo, e pelo fato de você ser mulher, parabéns para você. Você representa as mulheres da nossa cidade. Obrigada. Tá? Porque você é a Flávia, não é mais um. É a Flávia Pires. O blog é interessantíssimo, só traz informações e a pessoa, quando ela vai mais a fundo dentro do seu blog, vai entender que são fatos baseados em verdades. Tá tudo dentro da lei, tudo legalizado. Achei uma gracinha aquela foto que você postou com o negócio, a liberação do TRE para fazer parte de uma comemoração que teve aí um dia. Diplomação do prefeito e dos vereadores. Achei uma gracinha, tá aí, gente. É assim, se for da maneira correta, não precisa recuar. Eu queria falar aqui que, assim, as pessoas falam em processo, né? Nossa! É processo. É tudo processo. O primeiro que eu tomei, eu quase morri, né? Foi 3 dias de cama de novo. Falei, meu Deus, eu tomei processo. O que eu vou fazer? Eu nunca tomei processo. E eu fiquei naquela. E eu falei, é minha profissão, né? Eu estou aqui e eu estou passiva de tomar processo de quem for, de quem quiser. Eu fiz direito, eu fui lembrar, né? Eu falei, gente, eu fiz direito. Qualquer um pode se sentir ofendido e procurar justiça, e é legal isso. E aí eu falei, isso não tem nada a ver. Aí eu falei assim, não tenho mais medo de processo. Pronto. E aí fui ali e assim... Mais uma etapa vencida. Mais uma. Eu falei assim, não, aí foi 1 processo, 2 processos, 3 processos. E aí eu fui ganhando. Ganhei o primeiro, ganhei o segundo, ganhei o terceiro, perdi 1. E ganhei os outros. Então, assim, aí já falaram assim, olha, tudo vai ser processado agora. Tudo vai acontecer. E com o processo eu falei, ótimo. Tomara, porque aí o que acontece? Quando a gente ganhar, a gente vai... Eu não tenho isso, tá, Priscila? Você vai procurar no meu blog, eu nunca falei sobre isso. Eu nunca expus quem me processou. Nunca, da minha boca ninguém sabe. Podem saber de outras formas, né? Sim. Da própria pessoa postar. Agora, eu escolhi não falar. É uma escolha minha. Escolhi não falar. Mas o que acontece? Sábia. Escolhi não falar. Até porque eu acho que não merece falar. Uma atitude. Não merece retorno, político, ele não pode processar ninguém. Você procura um grande político e veja se ele faz isso. Digo, grande político, não aprendiz de político. Os políticos grandes, até do nosso município, eles não processam as pessoas. Porque eles estão ali e sabem o porquê que eles estão. Eu conheço um grande político que ele fala para mim assim, eu amo você. Mesmo quando você fala mal de mim. Porque eu sei que eu preciso melhorar. Gente, isso é político. Nossa! E você vai continuar tomando café comigo e sendo a minha amiga. Incrível. Isso é político. Agora vem aprendiz de político processar, imprensa, faça meu favor. Eu não tenho medo de processo. Aí vieram para mim agora recentemente, olha, tudo vai ter processo. Eu falei, mas que ótimo, né? Porque aí nós vamos ver, porque se eu tiver errada e o juiz assim achar, eu vou ter que pagar por isso. E como pagar, a gente vê depois, né? Se eu perder lá na terceira instância, né? Porque a gente vai na primeira, na segunda, na terceira, e a gente vê depois. E a gente vê quem está certo, quem está usando a justiça para poder moralizar a justiça. E usando para política. Que coisa feia, né? Que coisa feia. Então, assim, processei ela, fez um escândalo, porque eu processei grandes coisas. Falta de convicção. Grande coisa, né? Que fez algo que só te diminuiu como político. Porque um bom político,
ele não processa, ele digere e vai tentar ser melhor. Sim. Porque eu aprendi isso com um grande político. Eu acho que eu vou até dizer o nome dele. Pode ficar à vontade. Eu aprendi isso uma vez que eu fiz uma matéria do Jair Bittencourt, deputado estadual. Eu fiz uma matéria e ele não me ligou. Porque tem essa, né? Eu vou ligar porque eu vou falar com ela. Ele não me ligou. Momento algum. Ele só pediu um advogado dele que me ligasse, que eu não sei nem quem é hoje, já tem um tempo. E aí, não foi para me ameaçar de processo. Ele só falou assim, a senhora quer o documento de que lá não está no nome dele? Aí eu falei assim, não há necessidade, porque eu sei o porquê que não está. E aí, passaram-se tempos e aquilo acabou. O Jair não me processou porque ele podia. Não estava no nome dele, gente. Sim. Não era dele. E aí, passou o tempo, ele falou assim, minha amiga, nós políticos precisamos de vocês, imprensa. Nós políticos precisamos melhorar diante do que vocês trazem pra gente. Gente, Tá e aí. é verdade. Tá aí. Nós, às vezes, eles acham que a gente está aqui para atrapalhá-los, mas não. Se eu posto que tá ruim aqui, vai lá é Roma, que tá ajudando o governo a melhorar e ir para frente, linha reta. Isso. E com tudo isso, quem ganha? A população. Só. A população. Sem se manifestar, né? Porque a população não vai numa reunião da Câmara, né, menina? Vamos fazer o convite. Verdade. Eu até falei que estava meio em falta, que eu falei que eu quero voltar. Eu quero voltar antes da virada. Nem sei se está tendo ainda. Mas é extremamente necessário. Pode contar nos dedos. Quem está lá para poder acompanhar, para ver o que é do seu interesse. Aí depois vai vir querer falar o quê? Vai falar o quê? Vai requerer São eles. São eles, né? Exatamente. São eles que liberam o dinheiro para o prefeito gastar. São eles. São eles. São eles que não fiscalizam. Observados, sim. Porque eles estão fiscalizando uma outra autoridade e eles precisam ser fiscalizados por nós. É isso. É sobre isso. E eles precisam fiscalizar de verdade, não ficar lá fazendo o que eles fazem, né? Então, se você não tem a coragem que a Flávia Pires, que o blog da Flávia Pires tem, então, sim, se compacte ao seu quadrado, né? Fica aí embalado a vácuo. Adorei. Continua pequenininho, do jeito que você é. E manda as informações, porque a Flávia está aqui para continuar. Para isso. Ô, Flávia, que papo bacana. Ai, que adorei. História linda. Obrigada. Né? Assim, você falou que tinha um pouquinho de timidez. Eu falei, gente, não acredito nesse negócio. Não gosto desse negócio, não. Você viu o início aqui, ele colocando frente. Chega um pouquinho para lá. Mas foi incrível. Sua história adorei. É linda. E isso vai servir, assim, de conscientização para muita gente, que eles fiquem ligados em saber separar, não é verdade? Porque a gente é gente, a gente sente, a gente chora, a gente sorri, a gente luta, a gente trabalha, né? A gente é itaperunense. A gente é itaperunense, a gente ama a nossa cidade. De ir onde a gente quiser. Exatamente, né? Direito de ir e vir, tomar decisões. E sempre. Parabéns para você. Muito obrigada. A gente está aqui para te aplaudir. Fica a nossa gratidão. E eu queria que você, assim, desse uma palavra final de incentivo, principalmente às mulheres. E as mulheres terão muitas coisas boas vindas por aí, tá? Ai, que lindo. As mulheres terão. Então, eu queria dizer para vocês que vocês não desistam dos seus sonhos. Por mais que seja difícil, sabe, Priscila? Por mais que você chore e fique 3, 4 dias no seu quarto, mas levanta. Reage, põe o seu cropped e reage, porque essa é a verdade. E que vocês também possam, assim, ter a gente aqui, né, Priscila? Eu já estou até colocando a Priscila junto. Se vocês precisarem de apoio, a gente está aqui também. Pode entrar em contato Nós somos com a gente. Uma rede. Isso. Então, o que acontece? Tenha sempre em mente, primeiro, Deus não te deixa sozinha. Nunca. Ele nunca te desampara. Então, de manhã, acorda, faz sua oração, toma seu banho, passa sua maquiagem e vai. Só vai, porque tudo vai ser melhor. Porque a gente depende extremamente, única e exclusivamente de Deus. E é Ele que nos rege. Então, se você está sem força, pede a Ele. Mas faz sua parte. Levanta, passa o perfume, passa a maquiagem e vai.
Exatamente. É sobre Fica isso. linda, plena, porque com certeza as portas se abrirão e você vai ver o cuidado de Deus, que é isso que eu olho para você e vejo, o cuidado de Deus o tempo Obrigada, todo. eu Deus sinto isso. regendo a sua história. Parabéns obrigada. e gratidão. A Obrigada. gente fecha aqui muito feliz mesmo pelo prazer de ter te recebido aqui e saber mais um O prazer pouquinho, foi meu. né? Eu Mais que um agradeço. pouquinho de você, tá? Agradeço o Matando a convite. curiosidade de muitos. Gracinha! A gente vai tirar uma foto e não perca, tá, gente? A gente vai anunciar e você, assim, não perca, porque tem episódios incríveis que você não pode perder. Fica com a gente no Troca de Experiências. Muito obrigada, Flávia.